Shalom Uraha. As coisas que vou te dizer a seguir são profecias que o Senhor me mostrou e vou te revelar. Coisas que vão acontecer no final do ano de 2025 e no ano de 2026. Como é de costume, todo ano Deus me revela as coisas que vão acontecer com um ano de antecedência. E vou fazer uma série de vídeos onde mês a mês estarei dizendo o que vai acontecer. Em cada lugar que Deus me permitir te dizer aqui, em cada lugar que Deus me mostrou, para cada pessoa que Deus me mostrou. Então preste muita atenção e não corra o risco de distorcer o que vou dizer. Porque há coisas que Deus me mostra para orarmos e evitar que aconteçam, e outras vão ocorrer de qualquer forma. Pois há nações, pessoas e entidades que provocaram a ira de Deus, e o Senhor vai deixar que ela caia sobre eles, porque Jeová é grande em misericórdia. Mas ele também é fogo consumidor, e Deus tem chamado a atenção de muitas pessoas. Mas simplesmente há pessoas que não querem obedecer ao Senhor. Simplesmente há pessoas que não querem obedecer a Jesus. E Jesus vai ensinar a elas que não há ninguém acima dele, que ele é o único Deus, que nenhum artista, que nenhum ator, que nenhuma elite, que ninguém está acima do Senhor. E começo dizendo primeiramente, México, México, o Senhor vai te estremecer. Eu vi uma sacudida, um grande abalo no México. Eu vi. Você dançava como um bêbado, México, vai dançar como um bêbado? E a sua presidenta, chamada Claudia Sheinbaum, Jeová vai mostrar para essa mulher que com Deus não se brinca. Claudia Sheinbaum, você precisa se voltar para Deus. Claudia Sheinbaum, você precisa implorar pela misericórdia de Deus, porque eu a vi em algo obscuro. Eu a vi participando de algo obscuro que não vinha da parte de Deus. Fui eu quem profetizou que essa mulher iria ganhar a presidência um ano antes. Fui eu quem profetizou um ano antes, mais de um ano antes, quando nem mesmo ela era candidata. Quando eu disse que vi uma mulher ser presidente do México e que ela estava sobre uma plataforma chamada Morena, e eu a vi que levantavam a mão dela como presidente do México, e ela ainda nem era candidata presidencial quando eu dei essa profecia. E veja o que aconteceu. Essa mulher precisa buscar a Deus, porque Deus, ouça bem, Deus permitiu que ela estivesse aqui, mas também Deus vai mostrar para ela que com Deus não se brinca. Deus mostrará a essa mulher que com ele não se brinca e trará juízo à sua vida. Veja um diagnóstico. Você precisa buscar a Deus, mulher, há algo. Há uma doença que vai bater à sua porta. Você tem que buscar a Deus, não os bruxos, porque você frequenta xamãs, você frequenta bruxos. E você sabe que Deus permitiu que você chegasse ao poder, e você vai se encontrar com Deus. E eu vejo que você sabe que isso não vem da parte de Deus. Eu vejo você fazendo coisas que não são da graça do Senhor. E aí tudo vai vir à tona, mesmo que o seu pessoal queira encobrir as coisas. Se você não se voltar para Deus, se não buscar a Deus e proclamar Jeová como Senhor do México, você saberá que isso não é um jogo. Saberá que Deus falou pela minha boca e saberá o que está por vir. Para que ninguém tenha desculpa, irmão, dê um like no vídeo você que está chegando. Por favor, clica no joinha você que está se conectando. Deus me mostrou a República Dominicana, minha nação, e que ele tem chamado a atenção de muitas pessoas aqui. Não querem obedecer ao Senhor. Acaba que você volta a aprender a fazer a vontade do Senhor. Na República Dominicana, vejo outra tragédia e a perda de alguém aqui. Que o país inteiro vai chorar de novo neste ano de 2000. Ouça bem, 26, vejo a partida de uma figura muito proeminente desta nação, senhores, da minha nação. E é alguém que era um músico, é uma pessoa que era um cantor, era um artista. Vejo que é um artista. E esse artista, ouça bem, falece também deixando muitas pessoas. Ouça bem, deixando muitas pessoas. Por que ficaram chorando também por sua partida? Também tem outra artista, Deus te abençoe, eu estava falando de uma artista feminina que canta música típica, porque ela está viva. E eu a via com o acordeão, uma senhora de Três Blancas do meu país, República Dominicana, Jinda Chibal.
Eu vi essa mulher com um acordeão e a via partindo neste ano de 2026. Senhores, Deus está chamando para a atenção das pessoas, mas elas não querem buscar a Deus. Deus está chamando a sua atenção. Veja o mal se acumulando na República Dominicana. Veja o alerta. Deus está alertando as pessoas. Porque o que vem é grande, senhores, o que vem é forte. Deus vai entregar muitas coisas à República Dominicana, irmãos. Digo isso agora para que ninguém seja pego de surpresa. E Deus me disse, diga que eu já avisei a República Dominicana. Eu já avisei. Eu avisei sobre o que está por vir através de você e através de vários atalaias. Eu disse que o que está por vir é forte e grande. Eu disse que o que está prestes a acontecer aqui é algo tremendo. Vocês não ouviram, senhores? Digo o que Deus me disse. República Dominicana, você vai ser estremecida por Deus. Deus tem te livrado de um grande terremoto, República Dominicana. Mas aqui cada vez, irmão, as coisas estão um pouco piores. As pessoas não querem se voltar para Deus, as pessoas não querem buscar a Jeová e têm sido chamadas a ir ao Senhor. Têm sido chamadas a ir a Deus. Ano que vem saberão que Jeová é Deus. Muitos saberão, irmão, que Jeová é Deus e protegerá seu povo. Claro, Deus vai guardar os seus. Mas vejo novamente, irmão, luto nacional aqui na República Dominicana. As pessoas, irmão, não querem compromisso com Deus. As pessoas não querem compromisso com o Senhor. As pessoas não buscam Jeová. Deus tem chamado, senhores, e me mostrou em visão uma mulher chamada Jennifer Lopes, que precisa se voltar para Deus. Essa mulher que precisa buscar ao Senhor tem que buscar a Deus agora mais do que nunca. Porque há um espírito de morte atrás dessa mulher. Equador. Deus me mostrou um abalo para o Equador. Deus me mostrava, irmãos, também me mostrava a nação da Argentina. E eu podia ver, irmão, que Deus começa a fazer algo novo nessa nação. Como a Argentina já começou a se levantar e Deus vai completar a obra com essa nação, assim como o Senhor prometeu a vocês. Quando profetizei quem seria o presidente deles, o presidente Javier Milei, que já havia profetizado no ano passado. Que Deus havia me dito quem seria o presidente deles e me falou o que iria acontecer no governo desse homem. E eu digo a vocês, senhores, que essa promessa que Deus lhe fez naquele vídeo, o Senhor vai cumprir. Porque Deus não é filho do homem para mentir, nem homem para se arrepender. No ano passado, aconteceu que a moeda que mais cresceu no mundo foi a moeda argentina, o peso argentino. Ou seja, a que mais chamou a atenção, a que mais começou a se valorizar. Assim como eu disse, irmão, o que ia acontecer no governo desse homem chamado Javier Milei. Mas Deus quer, irmão, que a Argentina continue buscando a Jeová. Que a Argentina continue buscando a Deus, porque Deus está chamando a atenção dela. Amém. Que voltem para o Senhor, porque isso vai além, irmão, de as pessoas quererem o que é terreno, de as pessoas quererem, irmão, as bênçãos materiais, que são as bênçãos econômicas. As coisas de Deus vão além. Venezuela, o seu tempo está para chegar. Venezuela, continue acreditando, Venezuela, não recue. Venezuela, não recue na fé ao Senhor. Não deixe de crer em Deus. Mas sim, aquele que está fazendo o mal, aquele que está indo para essa montanha do sorte. Eu exorto agora mesmo, pois sei que muita gente vai ouvir meu vídeo, tanto anglo-saxões quanto locais. Este vídeo que você vai ouvir vai se espalhar por todo o mundo. Amém, porque já estivemos em lugares onde fomos reconhecidos por pessoas americanas, irmão, que falam só inglês. Nosso vídeo está chegando à Ásia. Eu vou ministrar. Em dezembro de 2025, eu estarei ministrando no Japão em uma cruzada de milagres. No ano que vem eu vou estar na África, irmão. Ou seja, temos uma turnê mundial. A glória de Deus. É isso mesmo, estamos recebendo convites desses países anglo-saxões e da Turquia. Sabe por quê? Porque está chegando, irmão. A palavra está chegando e não pense que são pessoas que falam espanhol, irmão. São pessoas de língua anglo-saxônica que vêm nos convidar para a África, para países da Europa. Pessoas que não sabem falar bem espanhol.
que se comunicam comigo por meio de tradutores. Damos glória a Deus, irmão, pois nosso vídeo está alcançando esses lugares. O que Deus faz com o profético que nos deu é marcante, irmão. Isso marcou um antes e um depois. Essas coisas estão chegando a outras nações. Venezuela, Deus te diz para não desanimar no Senhor. Venezuela, mantenha-se de pé, porque a libertação deste povo vai chegar e não vai chegar por mão de homem, como o Senhor prometeu a Maduro. Maduro tem pouco tempo aqui. Maduro, o seu tempo vai chegar, Maduro. Prepare-se, Maduro, porque o seu fim está próximo. Deus está dando tempo para esse homem se arrepender. Ainda lhe resta um pouco de tempo. Maduro, arrependa-se. Maduro, você tem pouco tempo. Arrependa-se. Não diga que Deus não falou com você por meu intermédio, porque Deus conhece o seu coração e Deus sabe que no fundo o que você está fazendo aqui não faz de você uma pessoa tão má assim, mas há um séquito, há um grupo de pessoas que te rodeia, varão. Essas pessoas fizeram você acreditar ser algo que não é. Mas no fundo, você não quer fazer o que está fazendo, mas o poder te enlouqueceu. Agora, Deus está te dando mais alguns segundos para você se arrepender, porque o que vai cair sobre você é difícil. E repito, não vai ser somente pela mão do homem, mas é na mão do homem que Jeová vai te entregar, porém quem vai te ferir será o próprio Deus. E você saberá que Deus falou pela minha boca. Maduro, Venezuela, continuem orando tranquilos no Senhor, que falta pouco. Do resto, Jeová cuida. Do resto, Deus cuida. Continuem buscando a Deus. Deus me mostrou, Senhor, os Estados Unidos, me mostrou a sua economia. Senhores, eu vi o dinheiro digital ganhar muita força. Eles vão preparar o caminho para a moeda digital, eles vão preparar o caminho para o selo da besta. Eu vi como se falava aqui, irmão, sobre moedas digitais e como elas ganhavam força, irmão, nunca antes vista nesta nação dos Estados Unidos, irmão. E eu vi déficit, senhores, vi queda em muitos bancos. Eu vi, irmão. Eu vi a economia cair, eu vi a economia, irmão, entrando em queda. E Deus está chamando a atenção, irmão, das pessoas que vão me ver desta nação dos Estados Unidos. Voltem-se para Deus, porque dias difíceis estão chegando, senhores. E vai ficar muito difícil para muita gente, irmão, vai passar por momentos difíceis. Você acha que está passando por dificuldades agora, com essa questão de imigração e tudo isso? Irmão, mas coisas mais difíceis estão por vir, senhores. Vem tempos mais difíceis. Não estou falando de tempos de migração. Se você acha que já passou por dificuldades com essa questão de migração, com tudo isso que tem acontecido. Irmão, sobre a perseguição, inclusive já deportaram até cidadãos, irmão, por engano, pessoas que estão legalmente no país. Senhores, vocês não imaginam o que vem aí, pois Deus me revelou algo sobre o financeiro e vi pessoas retornando voluntariamente à sua nação devido à situação daqui. Deus está chamando a atenção de muita gente, Deus está chamando a atenção de muitas pessoas. Por quê? Porque é o tempo de Deus que Deus destinou para que as pessoas se voltem para Ele. É o tempo de Deus que Deus destinou para que as pessoas se voltem para Ele. Que dias difíceis estão chegando, dias adversos estão vindo, dias em que as pessoas vão procurar, em que as pessoas, irmão, vão tentar, mas simplesmente o inimigo vai cegar o entendimento delas. Sabe de uma coisa? Deus me mostrou um plano das trevas, irmão, e fui tirado do meu corpo e levado ao mundo espiritual, onde vi coisas que vou te mostrar. E vi demônios fazendo planos, e vi demônios, irmão, fazendo reuniões, e toda vez, irmão, que vejo as reuniões desses demônios, sempre dizem o mesmo, irmão, atacar primeiro a igreja, depois as pessoas. Mas agora mesmo, eles diziam algo, irmão, que era totalmente diferente, e eu vi eles falando, irmão, sobre tecnologia, mas não somente sobre tecnologia, eles diziam. Vamos entrar tão forte na tecnologia, irmão, nas redes, no mundo digital, que vamos alterar a percepção. Olha, vamos alterar o sistema tão forte que a percepção das pessoas vai mudar. As pessoas já não vão saber e não vão saber. Irmão, não vai, e a empatia vai, irmão, vão ser seres frios, senhores, pessoas, praticamente máquinas. Assim dizia o diabo, transformando-os em máquinas. Mas, através de quê? Através da rede, vamos esfriar o coração deles para que não saibam mais, não saibam
não saibam identificar a percepção do real e do artificial. Mas era, irmão, através de todas essas coisas que tem a ver, irmão, com a rede da inteligência artificial. E não pense, irmão, ouça bem que estou me referindo somente à IA. Estou lhe dizendo, irmão, que o diabo dizia: trabalhem na tecnologia para que a mente das pessoas, irmão, já não saiba distinguir. Irmãos, já não saibam perceber a realidade deste mundo, mas que vejam tudo, irmão. Que dependam do digital, que dependam do que o sistema lhes diz através das redes sociais. E vi pessoas, irmão, se endurecendo, vi igreja colocando a tecnologia, irmão, até acima de Deus, deixando que a tecnologia ocupe cargos que pertencem a pessoas na igreja, deixando que a tecnologia faça coisas que pertencem a pessoas que querem trabalhar para a obra de Deus. Sim, assim como. Você está ouvindo isso? Muito cuidado, senhores, muito cuidado, porque vi momentos difíceis para atacar a igreja. Eu via, irmão, como a elite, irmão, vou falar claro, já estou deste lado. O Espírito de Deus está sobre mim, pois ele me ungiu e não podem me tocar. Vou falar. Claro, sabe que fui ao mundo espiritual e fui ao Vaticano. Veja esse Papa que colocaram novo no mundo espiritual, senhores. Eu o vi junto com vários outros presidentes, senhores e pessoas que você não conhece, irmão, que são da elite, pessoas, irmão. E falavam sobre dar as boas-vindas ao anticristo. Aos presidentes diziam que ele era um líder, irmão. Não diziam que era o anticristo, diziam o líder. É hora de dar as boas-vindas ao líder, ao grande mestre. Ouça isso. E sabe o que, irmão? Esse homem dizia: sim, ouvi bem, esse Papa dizia sim, mas antes é preciso preparar o caminho, é preciso atacar, é preciso reduzir. Os cristãos, os protestantes precisam ser atacados, os protestantes precisam ser reduzidos. Irmão, e estava se falando sobre um plano, ouça isso, Igreja de Cristo, porque estou falando coisas muito profundas, e falava de um plano para atacar a igreja. Senhores, e eu via leis que eram distribuídas, irmão, em muitas partes do mundo, eu via leis, irmão, que eram distribuídas, irmão, para tentar calar a Igreja de Cristo, para tentar fechar igrejas, irmão, em todo o mundo. E o Papa enviava essa carta para muitos presidentes de diferentes nações da América e de muitos lugares, irmão, da Europa. Senhores, Cristo vem, o fim está às portas. Deus está chamando a atenção de alguém? Igreja de Cristo. Vi essa reunião no mundo espiritual. Eles não podiam me ver, mas eu podia vê-los, porque fui levado até lá. Irmão, você foi testemunha, irmão, que cada profecia que Deus me deu quando saí do meu corpo se cumpriu. Tudo o que profetizei que ia acontecer em 2020, aconteceu em 2021, 2022, 23, 24 e 25. Aconteceu, irmão, e não será diferente neste ano de 2026. Se quiser, anote tudo o que estou dizendo, porque aqui vai acontecer tudo o que o Senhor está me mostrando. Deus está chamando a atenção. Irmão da Igreja de Cristo, Igreja de Deus, é tempo de... É tempo de buscar ao Senhor. É tempo de buscar a Jeová agora mais do que nunca. Deus está chamando a atenção. Deus está chamando a atenção das pessoas agora mais do que nunca. Agora mais do que nunca. Deus chama a sua atenção, mas muitos não querem se voltar para Ele. Cristo está voltando. Começam a surgir sinais de perseguição contra. Irmão, ouça bem, começam sinais. Não é a perseguição em si, irmão, mas sinais. E tudo bem, irmão da Igreja Católica. Mas Deus me disse, ainda os dias deste homem, deste Papa, estão contados. Ainda os dias dele estão contados. Porque ele não irá além do que eu permitir. Tracei para ele. Vi uma linha vermelha que o Senhor colocava. Ele não via, mas eu via no Espírito. Assim como profetizei a morte do outro Papa, falo com antecedência. E tem coisas que não vou dizer aqui, mas você verá na miniatura. Todos os meus vídeos são proféticos. Preste atenção nas miniaturas, pois às vezes coloco mensagens nelas. Que eu não posso dizer aqui porque Deus não me permite, mas para aqueles que têm pouco entendimento, Ele fala. E é para quem tem entendimento. Quem entenda, quem leia, entenda. Tem coisas que eu não vou te dizer,
que eu vou deixar como parábolas na miniatura ou no título dos meus vídeos. E você vai ter que deduzir, você vai ter que pedir revelação a Deus. Pessoal, por que Deus para mim, irmão? Tem coisas que Ele não vai me permitir dizer de maneira clara, pessoal, porque eu posso arrumar uma grande confusão. Não ultrapasso o que Deus me orienta a não dizer, pois certas revelações são para o tempo certo. João ouviu 7 trovões, e quando ia dizer o que os 7 trovões lhe disseram, o anjo lhe disse: cale isso e guarde para você, não conte a ninguém. Há revelações que são para um tempo que eu não posso dizer agora. A única coisa que posso dizer, senhores, é que este Papa, Deus colocou uma linha vermelha e disse para ele: até aqui você vai chegar. E me disse: ele só irá até onde eu permitir e seus dias estão contados. Senhores, estou falando de algo atual? Reciente. Tem um cantor que Deus está chamando a atenção dele, mas esse homem se inflamou na sua lascívia e Deus está fazendo um chamado. Volte-se para Deus. Rick Martin, você se inflamou na sua lascívia. E Deus me disse: diga a esse homem que tenho tratado com ele em visões e sonhos, mas ele não quis entender. Ele se tornou duro de coração. Ele se tornou duro de coração. Este homem, Jeová vai feri-lo com luto, porque ele não quis entender, porque ele não quis. Vejo que ele perde alguém muito próximo e chora essa perda com muita dor. Deus está chamando a atenção desse homem, mas ele não quer buscar a Deus. Mas ele não quer buscar a Deus. Talias tem que testemunhar o que viu. Tem coisas que você viu e sabe, Talias, que não quis falar, mas tem que falar. Você tem que dizer, porque será para a edificação da igreja e para que muita gente saiba, muita gente que vê essas coisas que Deus às vezes mostra ao seu profeta, mas que veem como teoria da conspiração. Porque tem coisas que você viu, Talias, que você sabe, e você tem que testemunhar, irmã. Coisas que Deus permitiu que você soubesse, coisas que você ouviu, coisas que chegou a saber, que você tem que testemunhar ao povo, ao mundo, para que as pessoas saibam como operam as trevas no mundo da fama. Há bombas, irmãos, que vão explodir. Deus me mostrou meu irmão e me deixou saber coisas muito fortes, há coisas terríveis que muita gente não entende nem sabe, mas Deus me deixou saber. Olha, há bombas que vão explodir, há bombas que vão acontecer, tem gente que vai ficar surpresa. Senhores, porque Deus vai continuar revelando coisas de Hollywood e me mostrou meus artistas famosos que vão continuar caindo. Por essas redes, irmão, de coisas que você nem imagina, irmão, mexer com crianças, tudo isso, irmão, o profeta que Deus usou para profetizar tudo isso. Foi para mim, há alguns anos atrás, que Deus me mostrou e me disse: vejo artista, vejo atores, vejo cantores. Como se revela, irmão, essa rede onde mexiam com, você sabe, irmão, tráfico de mulheres, assim mesmo de pessoas, exatamente como o Senhor me mostrou, irmão. Tudo isso surgiu com o artista Puff, Puss Diddy e essa lista de pessoas, irmão. E com Jeffrey Einstein, essa revelação, irmão, que soltei no ano de 2021, e essa revelação, irmão, fazendo alusão a Puss Diddy. E essa lista de pessoas, irmão, ainda tem mais? Vão cair mais? Se eu sou profeta de Jeová, vocês vão ver o que estou dizendo, senhores. Escândalos virão à tona. Escândalos, irmão. E desta vez, ouçam bem. Desta vez, eu vejo pessoas que têm a ver com a política. Irmão, ouça bem, com a política dos Estados Unidos. Vão querer, irmão, encobrir isso? Mas vejo algo aqui que vai repercutir muito forte, que envolve políticos. Preparem-se, irmão. Preparem-se, porque isso é sério. Preparem-se, povo de Deus. Orem por seus filhos. Orem pelos filhos que Deus colocou em suas mãos. Orem por isso, cubram isso, porque vi duas coisas até gravadas, irmão, em uma lista no mundo espiritual. E dizia, uma era tirar a igreja e a outra eram as crianças.
Orem por seus filhos, senhores, orem por suas crianças, porque vem planos diabólicos contra eles, vem planos adversos, senhores, vem planos muito fortes. E eu vi aqui, irmão, como o inimigo queria sair com a dele. Você tem que orar pela sua família, ore pela sua casa, orem por suas crianças. Uma oração antes de mandá-los para qualquer coisa, antes de irem até a escola. Porque vi um ataque muito forte contra eles. Tenha cuidado e vigie o que eles assistem na televisão. Tenha cuidado e vigie o que você aparentemente vê na Netflix, o que você vê aqui, o que você vê na internet. Porque eu vi, senhores, eu vi planos do inimigo, irmão. Para pegar, senhores, as crianças. E é preciso ter cuidado, é preciso ter muito cuidado com esses senhores. Orem por isso, Onjalo. Vi, irmão, que essa onda de desaparecimentos ia se intensificar de novo, irmão. Já profetizei sobre isso há 2 anos atrás, mas vi de novo, irmão, coisas mais fortes. Viu, irmão? Eu te falei, até na República Dominicana, que por trás de todos esses desaparecimentos havia seitas que faziam culto às trevas e que, em sua maioria, irmão, eles capturavam essas crianças para fazer rituais. E assim, jornalistas famosos descobriram isso na Argentina, no México, na República Dominicana. Eu disse a ele que a elite ia destinar dinheiro. Veja essa cova achada no México, o altar de bruxaria à Santa Muerte. O mesmo aconteceu com o menino El Loban, irmão, que foi descoberto um pentagrama na última casa. E depois, na República Dominicana, um menino Dylan, que perto dali uns haitianos faziam um culto de vodú. Senhores, eu disse a vocês, muita gente viu esse vídeo que Deus me mostrou, que a elite ia destinar muito dinheiro para seitas. Para que sequestrassem, para que pagassem para isso. Ao crime organizado, irmão, você sabe do que falo? Para sequestrarem? Ah, não. Eu tenho que ser muito explícito, senhores. E eles usá-lo em sacrifício, senhores. Estou falando coisas muito sérias. É por isso que a elite me declarou alvo militar. Não conseguiram me tocar porque Jeová guardou o profeta e Jeová guarda seus filhos. Não conseguiram me tocar porque Jeová me cobriu. E quando Deus te cobre, por mais exército que mandem, Deus vai consumi-los com fogo. Eles sabem que não podem me atingir. Nem um só dedo em cima, porque o fogo de Jeová, irmão, os consome. Por que não? Não tentaram, já mandaram carros, já mandaram perseguições em países, já apontaram uma pistola para mim e não conseguiram, senhores, porque eu só vou sair daqui no dia que Deus quiser. E eu represento uma grande perda para os planos e interesses deles, porque eu revelo os planos ocultos que eles têm por aí. Senhores, nós lançamos, Deus me mostrava, senhores. Deus me mostrava um estremecimento. No Chile, é tempo de voltar para Deus. Chile, é tempo de voltar para o Senhor. Panamá, continue orando. Panamá, continue orando. Panamá, porque no Panamá vou entrar em um avivamento. No Panamá, Deus vai trazer um avivamento. Panamá, continue orando. Continue buscando o meu rosto. El Salvador. Salvador tem um anjo? Veja um anjo lutando por El Salvador. Vi um plano do inimigo. Irmão, vi um plano do inimigo para causar uma catástrofe em El Salvador, que faria com que muitas pessoas morressem nesta nação. Vi, irmão, como o inimigo queria fazer um plano, irmão, e vi algo que acontecia aqui, irmão. Como se fosse para que morressem dezenas e dezenas de pessoas. Mas o Senhor, irmão, intervinha porque havia um anjo, eu vi um anjo com uma espada e ela estava embainhada. Há um anjo protegendo esta nação, há um anjo lutando por esta nação. Porto Rico, Porto Rico. Há uma mensagem da parte de Deus para Porto Rico. E Deus me mostrava que ia sacudir Porto Rico com água e com terremoto. E Deus me dava uma mensagem para Porto Rico e me dizia: diga a eles que voltem para mim e eu devolverei a paz a Porto Rico e eu devolverei a tranquilidade a Porto Rico.
Há um índice, irmão, de violência muito forte em Porto Rico e Deus me disse: diga a eles que voltem para mim. Diga para que me busquem, que busquem o meu rosto e eu devolverei a paz a esta nação. Que busquem o rosto de Jeová e Deus devolverá a paz a esta nação de Porto Rico e Deus devolverá a paz a Cuba. Tchubá. Quando a igreja decidir se levantar em Cuba, então Jeová também vai se levantar. Tudo o que está acontecendo aqui no governo é por falta de decisão da igreja, é por falta de fé da igreja. Quando essa igreja se levantar em clamor e decidir tomar as ruas e decidir se fazer respeitar, então Deus completará a obra em Cuba. Então Deus estremecerá o seu governo. Então o juízo de Deus cairá, senhores, a política desta nação, Cuba. Tempo de orar, é tempo de tomar as ruas para Deus, tempo da igreja se unir sem medo ao governo e crer em Deus. Que Deus trará um antes e um depois, um antes e um depois. Deus está chamando a atenção de muitas pessoas. Um ataque, irmão, contra Donald Trump. Mas Deus o protegia, senhores. Eu vi algo, irmão, como se fosse um avião. Vi algo como um avião, como se quisesse cair. Mas o Senhor guardava esse homem. O Senhor guardava esse homem. Eu vi uma tensão muito forte nos ares, mas Deus guardava esse homem chamado Donald Trump. Senhores, Deus está agindo. Mais uma vez, eu digo o seguinte: senhores, vocês foram testemunhas de que no ano passado, em 2024, houve uma profecia no final e eu disse: não viajem até. Praticamente chegando perto do meio até o primeiro, ou seja, o primeiro trimestre. Não viajem a partir do ano de 2025, porque Deus me mostrou quedas de aviões, me mostrou forte quedas, senhores, de aviões. E foi assim mesmo, irmão. Foi uma onda tremenda de aviões caindo. Você pode procurar esse vídeo, está no nosso canal. Tudo o que estou te dizendo, irmão, Deus me mostrou e já aconteceu e você pode procurar no nosso canal. O que estou te dizendo aqui é de uma profecia. Ele dizia que vão acontecer no ano de 2026 e no final do ano de 2025. Antes de continuar, quero que você dê like no vídeo, compartilhe este vídeo com alguém e se inscreva no canal. Se você já se inscreveu, continuamos e eu sigo dizendo: senhores, que Deus me mostrou, agora novamente, isso vai se repetir de novo? Senhores, não viajem, escutem bem, e aqueles que vão viajar, orem a Deus. Para deixar bem claro, não viajem, senhores, até março do ano que vem. Porque eu vejo de novo, irmão, a elite manda esse plano de novo para que se repita e vejo aviões caindo de novo, irmão. Volta a temporada de queda de aviões em diferentes partes do mundo. Então, senhores, muito cuidado com o que estou dizendo. Japão, Deus te sacudiu com um terremoto, mas agora vejo um pequeno tsunami. Japão, é hora de voltar para Deus. Vou levar essa mensagem quando eu for pregar no Japão, vou estar pregando na nação do Japão. Em dezembro deste ano, 2025, vou estar levando a mensagem de Deus para essa nação chamada Japão. E estou falando agora para que ninguém seja pego de surpresa, para que ninguém seja pego desprevenido. Para que ninguém seja pego de surpresa com isso, eu estarei lá nos dias 20 e 21. Em Tóquio, Japão, ministrando em uma cruzada de milagres. E sei que essa mensagem vai chegar, mas vou dizer quando chegar lá também, mas deixo aqui para que fique registrado. Vejo um tsunami, vejo marés altas se levantando para entrar e destruir, senhores, comunidades. Eu choro a Deus. Ele disse agora para que isso não aconteça. Senhores, quando eu chegar ao Japão, Deus está me enviando para que vocês ouçam a mensagem de Deus. Eu sei que essa mensagem será traduzida, porque temos um canal em inglês que leva a mensagem para as pessoas de língua inglesa. Senhores, Deus está chamando essa atenção de todas as nações, em todo o mundo.
Igreja de Cristo, desperte. A Igreja de Cristo, senhores, está perdendo tempo com discussões. Os irmãos estão perdendo tempo no que este ou outro diz. Os irmãos estão perdendo tempo, irmão, em disparates. Enquanto o diabo está ganhando terreno, Igreja de Cristo, seu objetivo é ganhar almas. Seu objetivo não é guerrear com o irmão. Seu objetivo não é se levantar e julgar ninguém, se esse é ou se esse não é. Senhores, deixem que todo mundo faça o que quiser. Você vai prestar contas a Deus no final. Igreja de Cristo, foquem em ganhar almas. Estamos nos últimos dias, estamos nos últimos tempos. Tempos difíceis estão se aproximando. Eu vi um ataque mortal a um cantor, um dos vocalistas da banda Tears for Fears. Tears for Fears, que canta Everybody, essa música, irmão. Everybody wants to rule the world, que diz algo como, todos querem governar o mundo. Eu vi um ataque mortal contra esse artista. Eu envio esta mensagem para que ele se arrependa, porque lhe restam poucos dias de vida. Ele precisa buscar o Senhor. Veja um atentado da elite contra um presidente, senhores. Tem um presidente, irmão, que a elite vai mandar linchar. Há um ataque mortal contra um presidente e a elite, irmão, vai mandar linchá-lo. Eu clamo a Deus para que tenha misericórdia, irmão. Eu choro a Deus para que Deus tenha piedade. Dá um like no vídeo, irmão, por favor. Você que está chegando. Misericórdia. Venha piedade. Dá um like no vídeo, irmão, por favor. Você que está chegando. Eu clamo a Deus para que Deus tenha misericórdia, porque vi um ataque, irmão, contra esse homem. Senhores, vou dizer uma coisa. Deus é justo. E Deus não vai considerar o culpado como inocente, nem o inocente como culpado. Tem pessoas para quem Deus tem chamado a atenção, mas por algum motivo não quiseram obedecer. Por algum motivo não quiseram buscar a Deus, não quiseram se voltar para o Senhor. E Deus, senhores, está chamando a atenção de vocês. Deus está chamando a sua atenção. Deus está dizendo para vocês se voltarem para Ele. Deus está dizendo, irmão, que vocês se voltem para Jeová. Deus está dizendo que este é o tempo para que vocês o busquem. E tem gente, irmão, que não quer entender, não quer ver a Deus. Não querem, irmão. Não querem se arrepender para que Deus os perdoe. Não querem se arrepender, irmão, para que Deus os liberte, irmão, para que Deus haja. Mas o que eles querem fazer é simplesmente seguir seus próprios desígnios. Seguir sua vida sem perceber, irmão, que o dia deles está próximo. Senhores, o inimigo quer erradicar a nossa juventude. Satanás quer destruir a nossa juventude. Então tenham muito cuidado, senhores. Tenham muito cuidado, porque o Senhor está chamando a atenção. O Senhor está chamando a atenção da nossa juventude, dos nossos jovens, para que busquem ao Senhor. Igreja de Deus, oremos pela juventude. Deus me mostrava Chicago, nos Estados Unidos, irmão. Vi um homem entrar em um lugar e atirar. Começou, irmão, a atirar contra as pessoas. Vi, irmão, e vi Chicago. Deus me mostrava Chicago. Vi Chicago, vi uma rua, irmão, e vi um homem entrar nesse lugar, e vi, irmão, que esse homem começava a atirar nas pessoas. Deus, aleluia, Deus está chamando a atenção das pessoas para que elas se voltem para Deus, para que busquem ao Senhor. Senhor, para que as pessoas se voltem para o Senhor Jesus. As pessoas, irmão, não querem buscar a Deus.
Deus está chamando, irmão, a atenção das pessoas. Mas as pessoas não querem, irmão, buscar a Jeová. Veja um artista urbano que Deus está chamando a atenção dele da República Dominicana, mas esse homem não quis se render ao Senhor. É tempo que este homem busque a Jeová. É tempo que esse homem se volte para o Senhor, e esse homem é El Alfa. Deus está chamando a atenção dele. Deus chama a atenção desse homem. Se não vier por amor, Jeová o trará pela dor. O Senhor vai trazê-lo pela dor. É hora desse homem voltar-se para Deus. Deus tem chamado a atenção dele há muito tempo. Mas esse homem não quis obedecer ao Senhor. Ele não quis obedecer a Deus. E vem um forte com ele. Vem um tratamento muito forte com esse homem. Deus tem chamado pessoas, senhores, de muitos âmbitos, irmãos musicais, do mundo artístico, mas tem gente que não sabe, tem que envolver Deus. Alguns não querem buscar o Senhor ou se envolver com Jeová. E Deus está chamando a atenção deles. Deus está chamando a atenção deles. Europa, Deus está chamando a sua atenção, Europa. Eu vejo a mão de Deus, irmão, alcançando até a Inglaterra. Deus está tratando com a Inglaterra. Eu vejo pessoas aqui, irmão, e na maioria, irmão, são ilegais, ou seja, são imigrantes, irmão, são pessoas que não são de lá. Eu vejo aqui, irmão, como se tivesse coisas na mão. E eu vejo algo, irmão, que tem a ver até mesmo com coisas do governo aqui. Vejo um confronto, essa é a palavra. Que Deus tenha misericórdia. Deus está chamando a atenção das pessoas aqui. Deus está lidando com a França. O presidente daqui, senhores, ele tem que buscar a Deus. O presidente deve buscar a Jeová. A elite tem um plano com esse homem. Há um plano da elite com esse homem. Com esse presidente, senhores da França. Espanha. A Espanha será abalada novamente por Deus, senhores. Vive-Lágua será abalada com água novamente. E também, irmão, com abalo, irmão, a Espanha tem que buscar a Jeová. A Espanha tem que buscar ao Senhor. Deus me mostrava, irmão, um país da África chamado Angola. Vi muitos falecidos jogados no chão, irmão. Vi alguém, irmão, que chegava e fazia algo indescritível, irmão, com armas nas mãos também aqui. Era um grupo, irmão, que chegava e começava a tirar a vida das pessoas, irmão, parecido com o que acontece no Haiti. E vi muita gente, irmão, no chão aqui que tinha perdido a vida, irmão. Vi também, irmão, o colapso. Foi como o desabamento de uma caverna, irmão. Vi muitos mortos. Vi uma notícia que deve repercutir até nos noticiários da América. Como uma caverna, irmão, que desabou e muita gente perdeu a vida. Vi o desabamento de uma caverna aqui. Deus tenha misericórdia. Deus me mostrou o desabamento de uma caverna que terá repercussão. Deus abençoe quem está entrando agora. Deus chama a atenção das pessoas para que se arrependam. O fim dos tempos está se aproximando. Deus está dando tempo para as pessoas o buscarem mais uma vez. Curta o vídeo, compartilhe isso com alguém. Inscreva-se no canal e siga-me no Facebook para oração como Dionis de la Rosa. E no Instagram como Profeta Dione de la Rosa. E vou estar orando por você no TikTok, Profeta Dione de la Rosa. Minhas contas originais passam de 600 mil seguidores, então não se deixe enganar por contas falsas. Nosso ministério não tem orfanato, nem pede dinheiro a ninguém. Se te escreverem, são contas falsas. Denuncie e bloqueie. Shalom. Ubrahá.